Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. No outono de 1976, eu estava motivado. Naquela altura de minha vida, a pergunta "por que eu vivo desta maneira?" estava em minha mente por tempo suficiente para ter se tornado uma pergunta ardente. Eu não somente estava tentando mudar meu campo de pesquisa no trabalho, como estava fazendo muita meditação com a intenção de mudar de estilo de vida. Sei que existem diversas maneiras de meditar, mas a prática que melhor se ajustou a mim na época é chamada japa, uma palavra sânscrita que significa recitação repetitiva. Você escolhe um mantra, de preferência monossilábico, e o recita mentalmente repetidas vezes. Em particular, estava interessado em uma afirmação que encontrara na literatura. Dizem que se você insiste no japa durante todo o seu tempo de vigília, da melhor maneira possível, mesmo enquanto realiza outras atividades, o japa se estabelece interiormente. Ele prossegue o tempo todo de maneira inconsciente. Esse estágio é chamado ajapa. Perto do mês de novembro, minha persistência rendeu frutos, e no período de uma semana, fiquei tão mergulhado no japa que tive a impressão de que ele estava ativo o tempo todo. Quer dizer, sempre que eu me observava por dentro, encontrava o japa lá. Muito interessante, pensei. Mas o que aconteceu depois foi uma enorme surpresa. No 7º dia, manhã ensolarada, estava sentado em silêncio na minha poltrona habitual do escritório, me dedicando ao japa. Após 1 hora, mais ou menos, respondendo a um impulso, eu saí. Lembro-me de ter continuado a recitar meu mantra enquanto caminhava para fora do escritório, descia as escadas e saía do prédio, atravessava a rua e chegava a uma área gramada. De repente, o universo se abriu para mim. Durante uma fração de segundo, eu e a grama, as árvores, o céu, todo o universo fomos um. A sensação que tudo isso me causava se intensificou além do imaginável, e ao mesmo tempo senti um amor que envolveu tudo o que havia em minha consciência, até perder a noção do processo. Sei que foi o que os yogis chamam Ananda, o êxtase espiritual. A expansão cósmica de minha percepção durou 1 ou 2 momentos. Pouco depois, as palavras de William Wordsworth me vieram à mente. Houve uma época em que prados, bosques e rios, terra e tudo o que se podia ver me pareciam vestidos de uma luz celeste, a glória e o frescor de um sonho. Poema Intimações de Imortalidade. Durante um longo tempo me senti alegre. O êxtase da experiência prosseguiu com a mesma intensidade, continuou por mais 2 dias e só depois começou a esmaecer. Surgiram após isso algumas dúvidas. Será que eu tivera um samadhi, expressão sânscrita para estado de percepção pura, que mais tarde chamei experiência do self quântico? Consultei o Yoga Sutra de Patanjali. A descrição do Samadhi Sananda, que é o Samadhi com Ananda, pareceu ajustar-se à minha experiência. Mesmo passados alguns anos, ainda me lembraria dessa experiência com respeito, sentindo-me bem por ela me ter proporcionado muita inspiração para prosseguir em minhas pesquisas, mas também sabia que a experiência não me transformara. Eu era a mesma pessoa, exceto por um interesse um pouco maior na criatividade. O que a percepção extrasensorial prova?
Muitos profissionais e especialistas que defendem uma dimensão mais humana e experiencial na ciência veem claramente que a camisa de força materialista do atual paradigma da ciência está limitando as possibilidades que temos o direito de vivenciar. O que eles não viram é um modo melhor de convencer o público em geral e, às vezes, a comunidade científica dos limites da ciência estabelecida atualmente. Muitas dessas pessoas acreditam que a pesquisa de nossas chamadas experiências paranormais, percepção extrasensorial, entre outras, irão levar a um novo paradigma científico. Os cientistas materialistas também retrucam com unhas e dentes, tentando depreciar as pesquisas paranormais. E assim, hoje, surgem as controvérsias que cercam a pesquisa paranormal. A percepção extrasensorial será real ou trata-se de uma fraude cuidadosamente elaborada por mágicos hábeis? A pesquisa paranormal fica prejudicada com essas controvérsias. O que o público não percebeu em toda essa discussão é que não precisamos da percepção extrasensorial para provar a inadequação do atual paradigma científico. Como demonstro neste livro, não precisamos da percepção extrasensorial para provar a existência de Deus ou a causação descendente. Agora podemos relaxar e perguntar de modo objetivo: há evidências da percepção extrasensorial e o que isso significa? Percepção extrasensorial. Embora o papel da consciência quântica não local, ou seja, Deus, esteja implícito de determinado modo na percepção normal, nos fenômenos de percepção extrasensorial, a não localidade é explícita. A única análise que precisamos fazer é demonstrar o papel da consciência. Vamos estabelecer o contexto descrevendo uma experiência de visão remota típica, idealizada pelos físicos Russell Targ e Harold Potthoff, e replicada muitas vezes depois por diversos pesquisadores. Uma pessoa olha uma cena ou objeto escolhido pelo método duplo cego à distância. Outra, em laboratório controlado, desenha uma imagem ou faz uma descrição verbal daquilo que o parceiro está vendo. O que é visto e a descrição recebida não localmente são comparados. O experimentador procura um índice de ajuste que seja substancialmente superior ao acaso. Targ e Potthoff fizeram história quando relataram o sucesso dessa experiência em seu trabalho pioneiro, demonstrando a transferência não local de informação e significado de uma mente para outra mente. Experiências posteriores comprovaram a eficácia da visão remota de diversas maneiras. Aqui irei citar alguma das mais notáveis. O efeito persiste, mesmo quando o ajuste é feito de maneira objetiva por meio de uso de computadores. Um dos mais rígidos protocolos utilizado é o dos chamados experimentos Ganzfeld. Ganzfeld significa campo integral e é criado usando-se o isolamento sensorial do receptor colocado em um cômodo à prova de som. Seu campo visual é uniforme e sem sinais, pois seus olhos são cobertos com bolas de ping-pong cortadas ao meio e banhadas com luz vermelha uniforme. Além disso, são colocados fones de ouvido no receptor, que fica escutando o ruído branco. Muitos experimentos Ganzfeld foram realizados com bons índices de sucesso. A visão remota funciona tanto com sujeitos psíquicos quanto com não psíquicos treinados ou não treinados, e inclusive através de distâncias internacionais. A visão remota funciona entre os seres humanos e cães, e até entre seres humanos e papagaios. Sonhos telepáticos. A pesquisa de Montagne e Ullman, Stanley Krippner e Alan Vaughan, realizada no Hospital Maimonides
no Brooklyn, Nova York, durante uma década, como mencionado no capítulo 14, estabeleceu a validade da telepatia em sonhos. Em suas diversas experiências cuidadosamente controladas, um sujeito ou receptor dormia e sonhava, e o sonho era monitorado com a ajuda de movimentos rápidos do olho durante um episódio de sonho e também pelo eletroencefalograma. Ao sinal do movimento rápido dos olhos, os pesquisadores alertavam um segundo sujeito, o emissor, para observar atentamente uma pintura selecionada. Ao final de cada período de sonhos, o receptor era despertado e solicitado para relatar o assunto do sonho. A descrição dos sonhos não deixa dúvida de que o emissor afetou o conteúdo do sonho do receptor por meio da transferência telepática da informação e do significado. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.